Nossa, esses dias eu tava no YouTube e apareceu pra mim um compilado de cenas do Flapjack, cenas bizarras. E olhando aquilo lá, eu fiquei com vontade de ver de novo o Flapjack. E porque não tem na HBO Max, eu queria lembrar um pouco. Eu não lembrava quase nada, eu assisti só quando era criança. Eu via uma compilação de momentos bizarros, mas eu não lembrava que todo o episódio tinha pelo menos um plot ou cena extremamente nojenta ou bizarra. E, na verdade, que não é de um jeito ruim, porque o Flapjack, ele tem o famoso humor nonsense, mas aposto que você não sabia que ele não é o primeiro desenho nonsense da Cartoon. Na verdade, que eu acredito que ele bebe bastante da fonte de Coragem, o Cão Covarde. Sim, tem outros desenhos que claramente ele pega inspiração, mas eu vejo que essa talvez seja uma das principais. Eu dei uma pesquisada também e é muito doido, porque o Flapjack, ele acabou sendo tipo um gatilho pra Cartoon Network dar uma renovada na sua fórmula. Naquela época era bastante normal a gente ter desenhos que a gente tem o famoso vilão da semana, né? Desenhos com um humor nonsense, eles já estavam começando a surgir ali, ainda mais com o Billy Mandy e tudo mais, mas na minha opinião quem refinou essa fórmula acabou sendo o Flapjack, porque é incrível e meio bizarro como esse desenho explorou os limites do que ele podia mostrar e o que ele não podia mostrar pras crianças, porque assim como eu falei antes, todo episódio tem uma cena bizarra, e não é um bizarro tipo na história ou se dá a entender, é graficamente tem uma coisa bizarra pra você ver, como por exemplo um episódio de um comediante que ele tem uma cara bizarra o episódio inteiro e do nada ele começa a virar meio que um demônio trocando de cor, ou um gato sem olho com uma boca bizarrona, que tem aquele famoso corte, né, pra uma foto mais realista, pra dar mais intensidade graficamente, né, quando você vê, assim, tudo desenhado, do nada um corte realista, e é sempre uma coisa muito bizarra. Eu lembro muito bem de um episódio em que o Dr. Barbeiro, que, uau, esse sim é um cara que é sem comentários, porque toda cena que esse cara aparece é muito bizarra, porque esse personagem, ele é feito pra ser bizarro, ele é feito pra incomodar. Toda cena que ele aparece é ridícula. Eu lembro que tem um desses momentos nojentos que ele é com as mãos dele, ele fala que, tipo, alguma coisa de o que ele pode ajudar com essas mãos e tudo mais, e as mãos dele são todas grudadas, tudo fodido, tudo... que só... Por quê? Só por que é isso? Por que é assim? O desenho, ele já tem uma característica de sujo, também pra passar, né, a vibe dos marinheiros ali, né, das docas, se você for parar pra pensar, o Flapjack e o Falange, eles são meio que uns mendigos que moram dentro de uma baleia, né? E a gente entrou em outro ponto, que é dentro da bolha, tem umas cenas dentro da bolha que você fica... Uau. É meio bizarro. Eu lembro que tem um episódio que o Flapjack tá praticando nós com as tripas da bolha. Então, assim, mano, é uma parada muito nonsense, pegando o limite do limite que eles podiam fazer. Eu acredito sim que possa ter um pé decepado ou algo do tipo. Depois que caiu, assim, a máscara que eu tinha de Flapjack e as lembranças que eu tinha, eu não espero mais nada. Eu já abro o episódio preparado pra ver a coisa mais bizarra que o desenho tem pra mostrar, entendeu? Fora essas bizarrices grotescas e nojentas do humor nonsense, a gente também tem episódios que flertam com terror, que tem umas cenas muito bizarras, também entra, na verdade, um pouco nesse humor nonsense. A gente tem uns episódios mais de boa, claro, que é uma parada, sei lá, do Falange passando a perna no Flapjack, mas que mesmo nesses episódios simples, eles conseguem, de alguma forma, colocar essas cenas doidas que você encontra, né, em Flapjack. Outra coisa que eu gosto bastante é que misturam muitas coisas, parece muito um projeto meio que experimental, né, porque você tá vendo, daí do nada começa uns stop motion, daí do nada começa umas gravações assim, tipo umas partes de boca humana gravada, é muito doido, sabe? E isso me lembra muito desenhos antigos. Não é que Flapjack agora é um desenho antigo, mas desenhos mais antigos que ele. Eu vejo que ele faz bastante referência a isso, porque o que acontece? O Flapjack, ele acabou sendo meio que um gatilho na Cartoon Network. E depois que o Flapjack foi cancelado, muita gente que tava na produção desse programa foi e criou seus desenhos. E não criaram qualquer desenho. Um cara criou apenas um show, outro cara criou Hora de Aventura e outro criou Gravity Falls. Então, assim, é uma produção muito,
muito querida por toda essa galera. Tanto que Flapjack, na verdade, tem uma fama pelos seus produtores de ser um desenho muito querido. A gente pode ver isso em Fiona e Cake, que foi lançado esses tempos atrás, acredito que ano passado, ano retrasado, eu não lembro muito bem. E o Flapjack aparece nessa série, confirmando toda a teoria que a galera tinha, que Flapjack e Hora de Aventura se passam no mesmo universo. Pra quem não sabe, existia uma teoria em que Hora de Aventura e Flapjack estavam no mesmo universo, porque essa ilha doce que o Falange e o Flapjack tanto procuram durante toda a série seria o Reino Doce. E teria teorias que pessoas já foram para esse reino e voltaram pro porto, que é Baía Tempestade, se eu não me engano. E entre essas pessoas, alguém que teria feito essa expedição seria o Luiz Hortelã. Aquele cara que fica com a esposa doce, que, na teoria, dizem que ele ficou fascinado pela princesa Jujuba e é por isso que ele é apaixonado na mulher doce. É uma coisa de explodir cabeça, ainda mais agora que foi confirmado tudo. Existem outras referências que eu acho legal que eles fazem, mas essas são as principais. E isso é muito legal de se ver, essa galera que saiu e criou outros desenhos, porque mostra que a galera que pensa um pouco fora da caixa e não segue sempre um padrão, acaba crescendo. Eu não sei se deu pra entender muito bem, mas o que eu quero dizer é que, por essa produção ser muito querida, eles acabaram se conhecendo e gerando uma comunidade ali. Até hoje, eles citam o carinho deles por essa obra e por terem se conhecido nessa obra. E, nossa, Flapjack certamente foi um marco muito importante pra Cartoon Network. Eu até quero fazer uma review mais complexa desse desenho, depois que eu terminar ele certinho e tudo mais, mas eu tô querendo esse novo formato que é mais a minha opinião. E que opinião eu tenho sobre Flapjack agora? Porque é um desenho que era pra ser nonsense, que eu tava vendo no almoço, porque eu pensei, o moleque fazendo bobagem o tempo inteiro durante 20 episódios por temporada, vou ver de meme. E, nossa, é só nojeira atrás de nojeira. Mas é muito interessante ver como que essa obra acabou vindo a público, né? Porque quando você acaba assistindo hoje em dia, né, ainda mais com toda a cultura de desenhos que a gente vem tendo, que agora não são de animação só pra criança, e temos diversas animações adultas, você vê e você fica, uau, esse desenho envelheceu como vinho, porque ele tentou tanto no limite que ele quase acertou o humor que a gente tem hoje. Então, eu recomendo você ir atrás de Flapjack. Embora você possa lembrar que é algo só bobo, dá mais uma chance e você vai ver como as coisas eram muito mais bizarras do que você lembrava. Bem, isso é um teste de vídeo, na verdade. Agora eu vou estar mesclando as semanas que eu posto vídeo trabalhado e não, esses vídeos mais simples, com um vídeo mais trabalhado, pra não ficar sem vídeo e movimentar mais esse canal. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Eu vou tentar melhorar. Esses vídeos simples não tem roteiro, é a primeira vez que eu tô fazendo isso sem roteiro. Só tem uns tópicos aqui pra mim falar. E me digam o que vocês acham e o que eu posso melhorar neles. Todas as referências estão na descrição e muito obrigado pela atenção.